Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vamos fazer uma oração para começar um cantinho muito legal? Número 1, fechando os olhos. Número 2, abaixando as cabeças. Número 3, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor cuide dessa tarde. E que o Senhor abençoe essas crianças e todas elas. Eu quero que o Senhor abençoe esse cutinho, os tios e tias. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, então, agora, antes de terminar, eu vou chamar uma amiga muito legal. Tia Lê! Crianças, acho que ela não tá me ouvindo. Me ajudem a chamar ela? Então, vamos lá. Quando eu contar, quando eu chegar até 3, a gente vai. 1, 2, 3. Tia Lê! Oi, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que legal, hein? Mais um domingo na presença do Senhor. Crianças, a Júlia já orou com vocês, não é mesmo? Agora nós vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 10, versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Crianças, o nosso versículo hoje está dizendo que nós temos que ouvir a voz de Deus. Então é isso que nós vamos aprender no nosso culto hoje, a ouvir a voz de Deus. Vamos lá? Vamos todo mundo prestar atenção? Então, um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus, Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Samuel. Boa noite, crianças, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Bia e hoje eu vou ficar por conta da história. E a nossa história hoje vai falar
sobre um menino que foi chamado por Deus. E a nossa história tá lá em 1 Samuel 3, do 2 ao 10. Mas antes, vamos ver o que aconteceu naquela noite com Samuel? Certa noite, sendo Eli já velho e com os olhos pesados, e a lâmpada do Senhor estava quase se apagando, Deus chama Samuel. Samuel! Eis-me aqui, Senhor. Eu não te chamei, volte a dormir. Samuel ainda era muito jovem e não conhecia a voz de Deus. E Deus o chama de novo. Samuel! Eis-me aqui, Senhor. Eu não te chamei, mas se ouvir essa voz de novo, diga: eis-me aqui, Senhor. E pela terceira vez, Samuel ouve a voz de Deus. Samuel! Eis-me aqui, Senhor. Vocês viram o que aconteceram, crianças? Agora nós vamos para a Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 3, do versículo 2 ao 10. A tia vai contar 10 segundos para você pegar a sua Bíblia e achar o versículo. Pede para a mamãe e para o papai ajudar vocês a encontrarem onde está 1 Samuel, que está no Antigo Testamento. A tia vai contar até 10, hein? Encontraram? A tia vai começar lendo, tá bom? 1 Samuel 3, 2. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podiam ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a ele e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e o chamou como da outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: porque o teu servo ouve. Crianças, vocês viram que quando Deus chamou Samuel, Samuel era muito novinho ainda. Então ele não conhecia a voz do Senhor. E como que Samuel estava quando Deus chamou ele? Ele estava dormindo. Samuel estava dormindo. Então Deus chamou ele a primeira vez: Samuel. Samuel não entendeu e foi correndo para Eli, porque achava que o Eli tinha chamado. Mas o Eli falou: volte a deitar-te. Deus chamou mais uma vez por Samuel: Samuel. E Samuel, pensando que era Eli de novo, foi lá até os aposentos de Eli e perguntou: estou aqui. Ele falou: volte a deitar-te. Pela terceira vez Deus chamou: Samuel.
E Samuel foi para Eli de novo. Então ele entendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel. Então Eli disse a Samuel: Samuel, da próxima vez que te chamares pelo nome, fala que eis aqui que o teu servo ouve. E foi isso que aconteceu. Quando Deus chamou Samuel pela 4ª vez, olha o que aconteceu. Fala, pois o seu servo está escutando, respondeu Samuel, que está lá em 1 Samuel 3:10. Olha aqui, que bonitinho. O Samuel ele tinha entendido que era Deus que estava chamando ele. Crianças, a tia gostaria de saber de quando um adulto está falando com vocês, ou o pai, ou os professores estão falando com vocês, vocês prestam atenção no que eles estão falando? Ou vocês fingem que não estão ouvindo? E quando os pais estão conversando com você sobre um assunto sério e você finge que está escutando, mas na verdade não está? E agora, nesse momento de pandemia, vocês estão prestando atenção nas atividades que estão sendo passadas? Ou vocês não estão prestando atenção? Samuel, ele entendeu e escutou o que o Senhor queria falar com ele. Mas antes, ele foi instruído para entender aquilo que Deus queria para ele. E quando vocês estão lendo a Bíblia, vocês entendem o que o Senhor está falando com vocês? Ou vocês ainda não entendem? Por isso que Samuel ele foi instruído por Eli. Então, quando vocês forem ler a Bíblia, nós devemos orar. Porque assim, quando nós oramos, Jesus pode ele abre o nosso coração, ele abre o nosso entendimento para entendermos aquilo que ele quer para nós. Por isso, devemos fazer igual Samuel, que ele prestou atenção no que Eli estava falando com ele, e somente assim ele pôde entender aquilo que o Senhor estava querendo que ele fizesse naquele momento. Vamos fazer uma oração, crianças? Neste momento, vamos pegar nossas mãozinhas e vamos fechar nossos olhos, tá bom? Vocês repetem comigo. Papai do céu, muito obrigado por este momento de estarmos prestando atenção nesse cultinho infantil. Que o Senhor nos ajude a te escutar os nossos pais, os nossos professores e entender aquilo que o Senhor quer para nós. Nos dê um coração sensível igual o de Samuel. É isso que nós pedimos nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, vocês acabaram de ouvir a história da tia Bianca, né? Ela contou a história de Samuel. Então, agora, eu vou fazer algumas perguntas sobre a história que a tia Bianca contou. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem foi que chamou Samuel enquanto ele dormia? Foi Deus. Deus chamou Samuel enquanto ele dormia. E quem foi que ajudou Samuel a descobrir que era a voz de Deus que estava chamando ele? Quem ajudou? O sacerdote Eli. O sacerdote Eli ajudou Samuel a descobrir que era a voz de Deus que estava chamando ele. O que Samuel fez depois que Deus chamou ele pela 3ª vez? O que Samuel fez? Deus já tinha chamado ele 3 vezes. Depois da 3ª vez, o que Samuel fez? Ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Certo? Vamos lá para a próxima. Vamos ver se vocês vão acertar, hein? Deus fala com as crianças hoje? Sim, Deus fala com as crianças hoje. E como Deus fala com as crianças hoje? Ele fala através da sua palavra, que é a Bíblia, né? E também ele pode falar no nosso coração. Não é mesmo? É isso. E o que você precisa fazer para ouvir a voz de Deus? Você precisa ler e estudar a Bíblia, para Deus poder falar com a gente, né? Através da Bíblia e no nosso coração. Não é mesmo?
Quem já ouviu a voz de Deus? Quem aí na sua casa, você já ouviu a voz de Deus? Alguém já ouviu a voz de Deus, a mamãe e papai? Quem já ouviu a voz de Deus? Pode responder para você. E o que Deus falou com você quando ele falou, caso ele já tenha falado? O que Deus falou para você? Os profetas ouviram a voz de Deus? Os profetas que estão na Bíblia? Sim, os profetas ouviram a voz de Deus. Eles ouviram mesmo. Você crê que você é um profeta de Deus? Então agora a gente vai orar para pedir para Deus que Ele possa nos ajudar todos os dias a ouvir a voz dele, né? A ouvir a voz dele no nosso coração, a nos chamando, a ouvir a voz dele enquanto a gente estiver estudando e lendo a Bíblia, não é mesmo? Então, vamos orar agora. Fecha os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a ouvir a sua voz, Pai, e discernir que é a sua voz falando conosco, Senhor. Deus, que tudo que o Senhor quiser para nossa vida, que nós possamos entender que o Senhor que está pedindo para nós, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos fazer a tua vontade e saber ouvir o que o Senhor quer para fazer sempre a vontade do teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém! E é isso, gente. A gente tem que ouvir a voz de Deus sempre. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre um versículo que eu decorei. Bom, nesse versículo que eu decorei diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse versículo está escrito lá em Salmos 119, 11. Bom, crianças, agora eu vou explicar um pouquinho sobre esse versículo. Esse versículo está falando que a gente está sempre tendo que ler a Bíblia, orar, pra gente não pecar contra ele, pra gente sempre estar juntinho dele, né? E saber o que ele quer, pra gente não fazer o que ele não gosta. Vocês lembram, agora, né? Vocês lembram aquele pastor que sempre perguntava pra gente se a gente tinha decorado um versículo? Bom, beijinhos, beijinhos, beijinhos e até a próxima. Oi, crianças! Que bom falar com vocês de novo. Eu estou com muita saudade. Estou mesmo, daqueles cultos presenciais. Lembra-se? Eu pedia os versículos para vocês decoravam no meio da semana. Olha, eu estou com muita saudade desse tempo. A propósito, vocês têm decorado? Vocês têm lido a Bíblia? É importante você saber que quando você faz Papai do Céu, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia e guarda na sua mente, você memoriza no seu coração, Deus está falando com você. Olha que importante. Nesse tempo que você não tem ido na igreja, você tem guardado? Você tem decorado os versículos como antes? É importante você decorar. Sabe por quê? Você pode aplicar na sua vida aquilo que você tem decorado. Você pode vivenciar isso no dia a dia. Olha, você tem certeza? Tem mesmo? Então quero ver. Quem é que tem decorado versículos? Vamos lá? Vamos ouvir. Quem que decorou? Esse é Deus, nosso Deus. Ele será nosso guia até a morte. Salmos 48, 14. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu entendi que a gente tem que esperar e uma hora ou outra as coisas vão acontecer. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. João 14, 15. Olá, galerinha do coral. Hoje estou aqui para falar um pouco para vocês de Provérbios 14, verso 1.
uma mulher sábia edifica sua casa, enquanto a mulher tola a derruba com suas próprias mãos. O que eu entendo nessa palavra é que a mulher sábia tem uma vida de oração, santidade, paz, e a mulher tola não tem nada disso. Resolve as coisas tudo na briga, na grosseria. É isso, pessoal. Tchau, beijo a todos. Oi, meu nome é Gabriele e eu vou ler o versículo 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua no segundo proposto no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu entendi que Papai do Céu nos ama e a gente tem que dar com alegria, não com tristeza. Ele nos ama muito. Um beijo. Boa tarde, amiguinhos. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui ensinar um novo versículo para vocês. Tá lá em 1 Samuel 16:7. Diz assim: Não se impressione com a aparência, nem pela altura deste homem, pois eu o rejeitei. As pessoas julgam pela aparência, e eu olho o coração. Amiguinhos, nesse versículo, Deus está falando com Samuel. E ele está falando para a gente não julgar se a pessoa é alta, baixa, tem cabelos loiros ou castanho. Deus não olha isso. Deus olha o coração. Às vezes você pode ser bem grande e ter o coração pequenininho, cheio de coisas ruins e amargura. Deus não quer isso. Deus quer o seu coração limpo, cheio de felicidade, porque assim Ele vai morar lá dentro. Um grande beijo, fique com Deus e eu espero que vocês tenham entendido. Tchau! Oi, crianças, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Bom, hoje eu vim aqui para passar um desafio para vocês. O meu desafio é que com o passar dessa semana, vocês leiam a Bíblia. E para quem não sabe ler ainda, pode pedir para o papai e para a mamãe, tá bom? O importante é vocês lerem e aprender. Enquanto vocês estiverem lendo ou até mesmo ouvindo, eu peço para que vocês façam 3 perguntas. A primeira é o que o texto está dizendo. A segunda é o que ele significa. E a terceira é o que Deus quer dizer com isso. Vocês podem fazer esse desafio para mim? Bom, eu espero que sim. Um beijão e até a próxima vez. Tchau! Oi, crianças! Vocês viram a nossa história? Crianças, vocês perceberam que na nossa história, o sacerdote Eli, ele ensinou Samuel a ficar atento à voz de Deus, a ouvir a voz de Deus. E também perceberam que o nosso pastor Paulo faz igualzinho na nossa igreja? Quando ele pergunta quem decorou o versículo, pede para que vocês decorem, que vocês falem o versículo que vocês decoraram, ele está ensinando vocês a ouvir a voz de Deus. E como que a gente pode ouvir a voz de Deus? A gente vai ler o versículo, entender o que o versículo está dizendo, o que a palavra de Deus está nos dizendo. E com isso, a gente consegue entender, e isso é o ouvir a voz de Deus. Por exemplo, no nosso versículo de hoje, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, o que esse versículo está querendo nos mostrar? A gente tem que entender o versículo quando a gente lê. As minhas ovelhas. Quem são as ovelhas? Eu e vocês, né? A gente escuta a voz de Deus. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente consegue ouvir a Deus. Sendo assim, a gente consegue seguir a Deus, né? E esse seguir a Deus é obedecer,
fazer as coisas certas, andar nos caminhos do Senhor. Então, crianças, sempre que vocês lerem um versículo, se atentem ao que ele está querendo dizer, para que vocês possam ser crianças obedientes e crescerem cada dia mais nos caminhos do Senhor, entendendo o que ele quer dizer para vocês. Vocês viram que a Camila falou que vamos ter uma dinâmica essa semana. Essa semana vocês vão ter uns versículos para vocês lerem e a tia quer que vocês entendam o que esses versículos estão dizendo. O que Deus está querendo ensinar para vocês nesse versículo. Qual a obediência que vocês têm que ter lendo esses versículos? Combinado? Então, no final do culto, dos 2 cultos, a tia vai estar na igreja entregando para vocês as atividades. Combinado? Quem vai fazer a atividade? Eu quero só ver, hein? Quem vai entender a voz de Deus, entender o que Deus quer falar com vocês. Combinado? Beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos cantar com a gente? Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel, e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Oi, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Fala oi, José. Oi. Hoje eu trouxe o José aqui comigo, porque nós estamos ensinando as crianças hoje a ouvirem a voz de Deus, né? Então nós somos convidados a entender que a Bíblia é a voz de Deus a falar aos nossos corações todos os dias. Então, que você possa ouvir a voz de Deus aí na sua casa, ler a Bíblia junto com seus pais aí, e que você possa também orar para que Deus fale com você, né? Nós estamos aqui para agradecer a Deus por este culto abençoado, e não se esqueça de passar no culto mais tarde para pegar aí o seu desafio da semana com a tia Lê, viu? Vamos orar, José? Vamos orar? Faz mãozinha de oração, agradecendo a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este culto, nós te louvamos e te bendizemos pelas tias e os tios que prepararam este culto, todas as pessoas que participaram. Pai, nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco, porque nós queremos ser como Samuel, que ouviu a tua voz, entendeu e discerniu a tua voz, ó Pai. Que nós possamos estar no caminho certo sempre, ouvindo o teu direcionamento. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fala tchau, José. Fala tchau. Tchau. Deus abençoe.